graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entregue à renovação. Olá pessoal, estamos abrindo mais um culto na sua casa, mais uma palavra para a sua vida. Estamos começando mais um programa Renovação. Que bênção que você tem nos assistido, obrigado. Eu queria já iniciar esse programa agradecendo você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. E hoje mais uma palavra abençoada para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem algo novo para você e que você possa receber no seu coração algo que Deus tem preparado para a sua vida. Fique conosco até o final dessa mensagem. Eu tenho certeza que é uma mensagem preparada para a sua vida, preparada para o seu coração. Agradeço a vocês também da nossa região que tem nos acompanhado, essa audiência que tem sido satisfatória às nossas vidas. Espero que você também receba com carinho essa palavra que entra na sua casa. Obrigado por permitir entrarmos aí. Deus te abençoe. E daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais desse programa abençoado. Fique agora com essa palavra, que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Até daqui a pouco. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, irmão, que tem vindo a esse lugar. Amém? Eu louvo a Deus a sua vida, que quando Cristo entrou no seu coração, entrou para valer. Amém? E eu, pensando nessa conversa que nós tivemos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouvem, ou pelos que a ouviram? A Bíblia fala, como negligenciaremos, como escaparemos nós de uma tão grande salvação? A Bíblia fala aqui em algumas traduções fala de negligenciar, fala de descuido. E talvez essa seja aqui a motivação e a empolgação de eu estar pregando mais uma vez sobre um assunto tão importante para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Eu queria falar nessa noite sobre os efeitos da salvação. Se quiser marcar aí, os efeitos da salvação. Um dos efeitos da salvação é aquilo que eu já falei, né? É o distanciamento, a negligência das pessoas. Quando fala de salvação, o primeiro efeito que causa é um efeito contrário em algumas pessoas. Jesus, quando começou a bater forte sobre isso, ele começou a ficar sozinho. E olha que Jesus era sempre acompanhado de multidões. Eram multidões que não deixavam Jesus. Mas claro, também Jesus operava milagres, né? Jesus operava milagres. Você quer ver essa igreja encher? Começar a acontecer milagres aqui no nosso meio. Você vai ver como que enche. Porque o povo gosta de correr atrás dos milagres. É bom conviver com os milagres. Mas o dia que Jesus parava para falar sobre o reino de Deus, as pessoas começavam a se distanciar. Incomoda, e é um efeito que causa, um efeito contrário que causa quando fala de salvação. As pessoas parecem que não é um assunto que não interessa. Talvez porque fale do futuro para algumas pessoas. Só que Jesus chegou ao ponto de falar para os discípulos: olha, ficamos só nós. Jesus não era muito incomodado com essa questão. Ele falou assim: olha, o que vocês querem? Vocês querem ir também? Preferem ficar aqui? Querem ir? Está aberta a oportunidade. Mas sabiamente Pedro, ele disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então a salvação fala do quê? Fala de vida eterna, amém? Mas eu não quero falar do efeito contrário, eu quero falar dos efeitos favoráveis da salvação. Porque senão ficaria aqui, falar de efeito contrário, parece que está dando meio que
mão palmatória que o diabo tem vencido nessa questão. Mas não, eu quero falar de efeitos positivos que a salvação propõe às nossas vidas. E o primeiro efeito positivo que a salvação propõe para mim e para você é o efeito da alegria. Fale comigo, da alegria. Caramba, não sei porque você falou alegria com essa cara tão triste. No Salmo 51:12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Você pode dar um sorriso aí, querido, pro seu irmão? Pastor Eliezer, eu vou trazer um alicate. Do jeito que eu estou quebrado com esse dente de ouro dele, eu vou arrancar esse dente para vender. Tem um sorriso bonito. Eu tô quebrado, o cara me dá um sorriso de ouro desse, rapaz. Eu tava ficando louco. Amém. Eu também. Isso é alegria da salvação, amém? Isso é para ver se você é alegre um pouquinho na salvação. Irmãos, eu fico olhando para algumas pessoas, alguns cristãos, e sinceramente, eu tenho dúvida se realmente esse cristão às vezes é salvo. Acabo tendo certas dúvidas. Sabia? Se você pegar a palavra alegria, você puxar lá os adjetivos, sei lá, o que quer dizer alegria? Para muita gente alegria é rir à toa, né? Mas o que mais define a palavra alegria para mim aqui é a questão do contentamento, da satisfação, da deleitação. Irmãos, a salvação é algo que o Senhor proporcionou para nós, e um dos efeitos que produz a salvação é o contentamento. É igual a palavra que Jesus disse em Mateus 13: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, então, movido de grande alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que tem de crente, o que tem de irmãos ainda que estão à procura de algo além da salvação, querido? E o que eu vejo de igreja apropriando-se dessa busca, dessa insatisfação. Tem muita gente que está na igreja e está insatisfeita com a igreja que está insatisfeita com o pastor que tem, está insatisfeita com o louvor da igreja, está insatisfeita com a palavra, está insatisfeita, não sabe, está à procura não sei do quê. E às vezes tem muita igreja que fala assim: falar de salvação não traz pessoas para a igreja. E se eu falar para você que a melhor coisa é você saber que a salvação te proporciona tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Amém, queridos? A salvação é a própria pessoa de Jesus Cristo. Tem um homem que estava procurando, e quando ele viu Jesus, ele falou assim: olha, achei quem eu estava procurando. Achei quem eu estava procurando. Por isso que Lucas 15 fala do dracma que foi achado, fala do filho que, irmãos, é com muita alegria quando um pecador se arrepende, é com muita alegria quando um filho volta para casa, é com muita alegria quando um valor que estava escondido, que estava perdido é achado. Sempre tem que haver festa, porque a salvação é motivo de grande gozo, de grande alegria, de grande festa. Irmãos, o povo de Deus não pode ser um povo cabisbaixo, um povo destruído, um povo derrotado pela circunstância, não. O povo de Deus, embora todas as circunstâncias estejam ao contrário, o povo de Deus tem que estar alegre, porque ele foi salvo e tem a salvação de Deus na sua vida, amém? Você perdeu um grande motivo de aplaudir o Senhor. Está frio, mas faça isso. Nós temos razões suficientes para sermos felizes. Eu fico vendo gente triste,
Em busca, pastor, eu estou em busca. Busca do quê, querido? Não sei. Deus já te proporcionou tudo que diz respeito à vida e à piedade. Não há motivo para tristeza. Não há motivo para tristeza. Nada desse mundo é comparado à grande salvação. A Bíblia fala assim, não podemos negligenciar, não podemos deixar que essa salvação possa ser uma coisa pequena na nossa vida. A salvação foi algo de maior valor que o Senhor proporcionou para o Filho dele. Ele te tirou de uma condenação que era totalmente eterna para o inferno. Ele te tirou dessa situação e colocou numa situação de salvação. Hoje você é livre do diabo, você é livre da morte, você é livre da segunda morte, você é livre, irmãos. Sabe onde é o seu destino? E você ainda está triste? Você ainda está triste porque as coisas não estão dando certo para você? Nada desse mundo é comparado à grande salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. E só entende isso quando Ele tem o efeito da salvação na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Se você sabia que a salvação ela traz alegria? Já viu alguém que foi salvo da morte ficar triste? E eu não estou falando de uma morte qualquer, estou falando de uma morte eterna. Nosso destino era o inferno, mas Ele nos tirou. Diz que Ele comprou o preço, né? Com o seu corpo, com o seu sangue, e nos resgatou. E hoje nós somos sarados. Será que você é salvo, irmão, de verdade? Vou ver agora se você é salvo. Se você é feliz. Você é feliz, irmão? Se os valores dessa vida ainda faz você ficar triste e você não valoriza o que você tem, ainda você está dando valor ao campo. Porque quem recebe esse grande tesouro, ele vende tudo o que tem. E passa a viver só por esse valor que tem. Amém? O segundo efeito que a salvação produz na vida do cristão, e eu não vou falar muitos efeitos não, porque tem um aqui que nós vamos barrar um pouco nele. É a mudança de foco. A salvação, ela muda o nosso foco. Quando você é salvo, querido, em Cristo Jesus, se é que foi, e eu começo a questionar por ver alguém olhando ainda pelas coisas tão aparentes, o nosso foco é totalmente terreno, no sentido horizontal. Nós conseguimos só enxergar à nossa frente. Mas a salvação, ela traz um efeito. Quem é salvo para de olhar no sentido horizontal e começa a olhar no sentido vertical. E a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, se você já ressuscitou com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima e não as coisas de baixo. Não só buscai as coisas de cima, como também pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Irmão, sabe de onde vêm as nossas guerras e as nossas lutas? É porque a nossa visão é muito terrena. Nós só olhamos para as coisas terrenas, só olhamos para as situações terrenas. Somos carnais, sim, nós temos carne aí, estamos vestidos de uma pele carnal, mas a nossa vida, depois que você recebe a salvação, tem que mudar o seu foco. Se de fato você foi salvo, meu irmão, você não pode mais ficar olhando com seus olhos carnais. Deus te dá, para aquele que é salvo, olhos espirituais,
para que você consiga enxergar além da naturalidade, para que você consiga enxergar além daquilo que está acontecendo no mundo. Enquanto o mundo tem um olhar voltado para as coisas terrenas, o salvo em Cristo, o seu olhar tem que ser voltado para o trono da graça de Deus, onde ele vê o seu Salvador. Você não vive mais por aquilo que vê, mas vive por aquilo que você acredita. Você não vive mais por aquilo que você olha, por aquilo que você está à sua frente, mas você vive pela fé no Filho de Deus. Oh, irmão, a igreja do Senhor, ela não pode ter um olhar carnal mais. Se você foi salvo de verdade, o seu olhar tem que ser um olhar espiritual, que enxergue as coisas de Deus. E não trate mais as coisas de Deus com naturalidade, como se tudo fosse normal. Não, o que acontece nesse mundo não é normal. O que acontece na sua vida não pode ser mais normal. Você agora é um anormal. A sua visão é espiritual. Os seus olhos são olhos da fé, são olhos de águia, que olha para cima, que olha ao céu e não olha mais embaixo. O que tem de gente olhando para essas coisas, a terra, da vida, e por isso que leva uma vida aquém do que deveria levar. Irmãos, quando nós fomos salvos, diz a palavra, que nós fomos transportados. Sabe o que é transportados? Aleluia. Talvez hoje você está vivendo lá embaixo, um olhar lá embaixo. Mas quando você é salvo, o Senhor te toma pela tua mão e te transporta pela fé no reino espiritual, nas alturas celestial. Você é colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí o seu olhar não pode ser mais o mesmo. O seu olhar não pode ser mais o mesmo. Eu quero animar você nessa noite a reconhecer que você foi salvo em Cristo Jesus, meu irmão. Amém? Quantos salvos eu tenho aqui? Amém. Talvez... não sei se nós estamos precisando de mais gente, mas nós estamos precisando de mais gente comprometida com Deus. Amém. Onde você está olhando? Onde é o foco? Onde você tem focado a sua vida? No pastor? No irmão? Na falha do irmão? Onde você tem focado? Onde você tem olhado? Uma vez eu disse para alguns irmãos, o nosso grande erro, irmão, é quando a gente baseia a nossa fé na pessoa e baseia a nossa fé nas coisas. A pessoa falha e as coisas se acabam. Amém? Quando nós estamos diante de tantas incertezas, há uma resposta bíblica. Olhando para o alto. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero que alguém aponte aqui uma falha de Jesus. Eu quero que alguém aqui aponte na onde Jesus falhou contigo, meu irmão. Às vezes nós ficamos tristes com as pessoas, ficamos tristes porque as coisas acabam, mas a nossa fé não pode estar, a nossa fé, o nosso foco não é mais nas coisas dessa terra, meu irmão. O foco teu quando você era do mundo era em ganhar, em produzir, em conquistar. Mas o foco que você tem agora não é mais esse. Todas as coisas foram vendidas da sua vida para você viver o único tesouro que Deus te deu, a tua salvação. Porque é ela que vai te conduzir à entrada e aos portais celestiais. O céu é o nosso lugar. O lugar que Deus tem reservado para mim e para você não é um palácio dessa terra não, querido. O lugar que Deus tem preparado para mim e para você, se é que você está salvo, é um lugar na eternidade junto dele, para desfrutarmos da sua alegria. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e adore a um momento só. Adore o Senhor, porque o teu lugar é do lado de Deus, querido. O Senhor, o autor, o consumador da sua fé, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que tem vitórias garantidas na sua mão, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que dá uma palavra e o doente fica curado, aquele que está
estende as suas mãos e o mar se abre, aquele que dá uma ordem e o vento para, aquele que está presente neste lugar e pode acalmar a tempestade da sua vida. É junto desse Deus que eu e você vamos morar um dia. Por isso a igreja deve se alegrar, deve honrar o nome desse Deus e também bater palmas a Ele. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. São os efeitos que a salvação traz. Quantos estão aqui ainda? Amém? Uma pessoa salva em Cristo terá sua visão modificada em relação a essa vida e também em relação à vida por vir. Amém, queridos? É bom falar de salvação, principalmente aquelas pessoas que já se sentem salvas. Mas se ainda até o final dessa mensagem nós vamos cear hoje, Deus não falar contigo de alguma forma, ou se falar, você pode tomar uma decisão hoje, amém? E receber Jesus de verdade na sua vida, para que você sinta esse gozo da salvação. Você vai ver que algumas coisas vão mudar. Aquele buraco tremendo vai ser preenchido. E a tua visão vai ser mudada. Amém, queridos? Eu queria falar de um terceiro efeito que a salvação produz na vida daquele que é salvo. É a busca pela verdadeira adoração. Fale comigo, busca. Obrigado, pastor Léo, obrigado, mas acho que o irmão lá, vamos pedir para a igreja agora. A igreja fale, busca pela verdadeira adoração. Irmãos, eu estou pregando para você, amém? A palavra que Deus tem é para a sua vida. Embora tenha algumas pessoas que acabem desfrutando na sua casa depois na televisão, mas o propósito nosso é levar a mensagem a você que está aqui nessa noite. Primeiro a palavra quentinha, né? A palavra quentinha vem até você. Quem sabe, oxalá que Deus alcance algumas pessoas pela palavra, amém? Quando nós falamos de verdadeira adoração, entendemos que quando Jesus falou sobre a verdadeira adoração, Ele deixou entender que se devemos ser verdadeiros adoradores, é sinal que existe uma falsa adoração. Tem uma adoração sendo ensinada aí, que não é a adoração verdadeira. E um dos efeitos da salvação é você ir em busca da verdadeira adoração. Mas muitos de nós, por falta de compreensão, por falta de ter, às vezes, quem ensine, por falta, às vezes, de compreendermos de fato a Bíblia, como ela diz, como ela aprofunda, ou como ela se aprofunda nessa questão. Muitos servos de Deus que servem ao Senhor na casa do Senhor, podem estar vivendo dentro da casa de Deus, ser salvo, achar que está vivendo uma adoração verdadeira, e pasme, pode não estar vivendo uma adoração verdadeira. E é por isso que tem muita gente insatisfeita dentro da igreja, porque ainda não alcançou essa adoração verdadeira. E para falar da adoração verdadeira, eu quero falar de uma adoração falsa, para que você olhe para a sua adoração, para que nós possamos ter aí o cuidado de olhar para a nossa adoração e verificar se a adoração que estamos fazendo para Deus durante uma vida talvez não possa ser uma falsa adoração. Esse assunto é importante para a igreja, querido. Esse assunto com certeza não vai atrair multidões, mas vai atrair o coração dos discípulos de Jesus. Quantos estão querendo aprender aqui na casa do Senhor? Queridos, eu vou falar que nem Jesus agora. Se você não tiver interesse de aprender na casa do Senhor, sinto muito, perdeu o tempo de vir aqui, porque aqui Deus quer ensinar você nessa noite.
a olhar, observar a tua adoração. Jesus é o incomparável Cristo. A verdadeira adoração sempre será sincera e sempre será edificada sobre o único fundamento: a glorificação do nome de Jesus. Amém, queridos? Lealdade absoluta ou infidelidade aos deuses da nossa cultura? Sabe aquele marido que chega para a esposa e fala: meu bem, eu prometo ser fiel a você, prometo amá-la, honrá-la, respeitá-las durante 5 dias da semana. Igualmente, as outras 2 mulheres que eu tenho nos outros 2 dias. A pessoa, se a mulher falar isso para o marido, ou o marido falar isso para a mulher, seja sincero, quem aceitaria? Mas foi exatamente o que Jesus quis dizer quando disse... Foi exatamente o que Jesus quis dizer quando ele se referiu ao amar a Deus e as riquezas. Fazendo uma inspeção mais rigorosa em nossos corações, será que não iríamos encontrar altares a outros deuses? Foi o maior problema da nação de Israel, quando eles passaram a manter uma situação de infidelidade com Deus. Irmãos, às vezes nós falamos que adoramos a Deus, que adoramos o Senhor. Falamos que adoramos o Senhor 2 dias na semana. Mas e os outros 5 dias? Como será que temos agido? Se você... Abre para mim Oséias capítulo 4. Do versículo 1 ao 7, fala de consequências e resultados da falsa adoração. É uma palavra que trata dessa prostituição do povo de Deus com outros deuses. Irmão, eu quero tratar desse assunto porque eu falo, um dos efeitos da salvação é a busca da adoração verdadeira. Mas existe uma adoração muito falsa sendo produzida no nosso meio. E eu quero tratar desse assunto que pode falar de algum tipo de adoração que nós não estamos vivendo. Estamos querendo buscar algo, mas estamos vivendo algo falso nas nossas vidas. Oséias significa salvação. Deus é salvação. E diz assim a palavra, vamos acompanhar o texto. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Forte a palavra. Quanto mais eles se multiplicarão, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha.
Irmãos, essa adoração falsa que nós estamos falando aqui, que o povo no passado tinha contra Deus, porque o povo ia se esquecendo de quem era Deus na vida deles, trouxe à nação de Israel consequências. E a adoração falsa que se fazem hoje também traz para o povo algumas consequências. E eu queria tratar aqui algumas consequências que nós estamos vivendo como igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu não falo Igreja Batista da Redenção. Eu falo igreja no seu contexto geral. São muitas igrejas reunidas nesse momento. São muitas pessoas. E a primeira consequência que eu vejo aqui acontecendo, quando nós não damos a Deus a honra que Ele merece, a primeira grande consequência é a perda do respeito dos outros. O versículo 7 fala assim: mudarei a tua honra em vergonha. Sabe, eu vejo hoje um crescimento muito numérico da igreja hoje. Se você pegar a igreja de hoje, no Brasil, principalmente, a igreja começou lá no Oriente, amém? Mas a igreja teve sua grande expansão no Ocidente. Hoje, é maciça hoje a conversão de crentes no Ocidente. Se pegarmos o nosso país, o Brasil, diz alguns pregadores que o Brasil é um país quase evangélico. É um país de cristãos católicos, na sua maioria, e de um grande crescimento de evangélicos. Não sei quantos porcentos hoje representamos a nação, mas já passa de 30%. É grande o número de pessoas que vêm para o evangelho. O crescimento é grande. Tem igrejas que crescem assustadoramente. Tem igreja que hoje não tem cadeiras para sentar o povo, sabia? Podiam pegar bem emprestado umas nossas, nós temos sobrando aqui. Mas não é a proporção da espiritualidade. O crescimento é numérico, mas não da espiritualidade. Muitos estão ainda vivendo embaixo do pecado. É muito bonito ver o crescimento, e é maravilhoso ver uma igreja evangelizadora, o quanto grande na sua proporção é melhor. Mas é vergonhoso ver uma igreja que adora 2 dias da semana e a outros deuses nos 5 dias restantes. A glória de uma igreja e de uma nação ou de um indivíduo pode a qualquer momento tornar-se simplesmente falsa. Os maus exemplos hoje dos homens, que domingo está na igreja, mas na segunda-feira já está novamente na promiscuidade. Que os namoros da nossa juventude não tem nada de diferente dos amores da juventude do mundo. Que a situação nossa é adorar a Deus em espírito, em verdade, em adoração, mas na segunda-feira já começa o empresário mau caráter fazendo falcatruas na sua empresa. Que relação que nós temos, irmãos, e diferente de muitos adoradores lá do passado que tinham as suas vidas todas enroladas, todas erradas, e adoravam a Deus. Isso não é uma prostituição diante de Deus. 2 dias da semana, eu adoro a Deus de domingo, e às vezes 2, às vezes 1 dia, depende o frio, depende o dia, sei lá, depende do que eu tenho para fazer, uma festa, não sei, dependendo, se eu não tiver nada o que fazer, eu tenho 2 dias da semana que eu adoro, e os outros 5 dias? E os outros 5 dias, como que é a minha vida? Como que eu me porto diante da sociedade? Como é o meu caráter? Como é a minha boca? Como é o meu testemunho? Como que é o meu jeito?
Esse é o tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje, que nós não sabemos quem somos de verdade. Qual é a diferença minha, a diferença de uma pessoa que vive lá no mundo, fazendo as coisas erradas, que honra. A primeira coisa que nós perdemos, sabe o que é? O respeito. As pessoas não respeitam mais a igreja. Sabe por quê? Porque aquilo que era para ser respeitado, perdeu-se o respeito por causa das suas mazelas, dos seus pecados. E nós falamos que nós adoramos a Deus. E nós falamos que nós servimos a Deus, e domingo está todo mundo aqui, levantando as suas mãos, adorando, e tem igreja cheia por aí, cheia de gente, levantando as mãos, chorando. Mas aí eu pergunto, como vai ser a semana, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, até voltar ao próximo culto? Será que há alguma diferença em tudo isso? E aí vem esses maus exemplos de cristãos que hoje querem abraçar o cristianismo e o secularismo ao mesmo tempo. Aí acaba abraçando os deuses dessa sociedade ocidental que nós vivemos. Será que a salvação que você tem está atrás da verdadeira adoração? Você está disposto a ouvir o que vai ouvir daqui a pouco? Senão você é obrigado a falar que nem Jesus hoje. Vou parar de falar, esperar que você tome uma decisão, ficar aqui ou ir embora. E do que o irmãozinho lá que está na televisão fala assim, deixa eu desligar, esse cara é louco. Não quero ouvir esse homem falar não. Esse é o resultado de falar sobre salvação. A segunda consequência, a primeira consequência é perder a honra. É a primeira consequência. Nós não somos mais respeitados, queridos. Amém? A igreja, ela é mal falada como qualquer outra instituição. E até mais mal falada. Hoje o que você ouve hoje é pastor corrupto, é pastor ladrão, é pastor se prostituindo, é pastor adulterando, é pastor roubando a igreja, é pastor se enriquecendo ilicitamente, Essa é a vergonha que nós temos que passar. Sinceramente, irmãos, eu dou a minha cara aqui para bater, só que é vergonhoso às vezes dizer que eu sou um pastor. Por isso tem muita gente. Antigamente as pessoas queriam ser consagradas a pastor. Hoje você fala, não, eu prefiro, deixa eu ser mesmo um presbítero, um diácono, está bom demais. Por causa da vergonha. Porque Deus tem deixado que essa honra se torne vergonha. Essa é uma consequência de uma adoração falsa. Sabe qual a outra consequência de uma adoração falsa? É a perda dos filhos. Você leu lá, no versículo 6. Olha o que diz no versículo 6. Lá na parte do fim. Para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uma outra consequência é a perda dos filhos. Sabe por que muitos filhos não querem mais estar dentro da igreja? Sabe por quê? Por causa do mau exemplo dos pais. Porque maus pais com mau caráter cristão formam filhos desinteresseiros. Uma estatística apurada aí, que 75% das pessoas de rua, das pessoas que vivem na rua, tem algum tipo de parentesco com algum tipo de crente. Ou é filho de pastor, ou é neto de pastor, ou é de alguma coisa, estão na rua vivendo aí decepcionados. Nós queremos que os nossos filhos cresçam, nos substituam aqui no altar, mas será que a minha vida, será que a minha honra, será que o meu exemplo é exemplo na minha casa para os meus filhos quererem assumir no futuro este lugar? Por que muitos filhos não querem estar aqui dentro? Porque quando ele olha para pais igual a muitos de nós, não querem servir a Deus, porque é vergonhoso a maneira que nós servimos, porque 2 dias nós servimos, mas 5 dias prostituímos a palavra de Deus no nosso exemplo. Quer continuar ouvindo? Diga que se eu falar que eu me acovardei, você está morto.
Quantos querem continuar ouvindo? Se não quiser, tapa os ouvidos, porque eu não vou parar de falar. Caramba, escolhi o dia errado. Não, você escolheu o dia certo. O Espírito Santo está movendo nos nossos dias, queridos. Você quer ver os seus filhos dentro da igreja, quer ver os seus filhos correndo para os corredores e amanhã tendo interesse. Sabe o que acontecia? Deus esquecia dos filhos, dos sacerdotes, porque eles não tinham interesse, porque olhavam a vida dos pais. E nós somos os exemplos para os nossos filhos. Se nós somos infelizes porque somos salvos, você acha que meu filho vai querer? Meu filho agora já está grande, mas eu falo assim, você acha que seu filho pequeno vai querer estar na presença de Deus, sendo que servir a Deus para você é um fardo? Sendo que você fala assim, de novo na igreja, mais uma vez, mais um culto? Sendo que você fala assim, olha, sendo que você é uma pessoa aqui dentro, lá fora é outra. É engraçado que algumas pessoas que assistem a gente, eles acham que eu estou batendo na igreja. Mas mal sabem eles que eles também estão apanhando de uma maneira indireta. É para você também que está assistindo. É para você que está aí ouvindo também essa palavra. Amém? Quantos daqui concordam que é para eles? Levante a mão aí, queridos. É para eles também. A terceira consequência é a perda do poder no ministério. O mundo não procura um evangelho baseado nos hollywoodianos. Sabe aquele evangelho, igreja que promove show? Sabe aquele ministério inconsequente, sem caráter? Que em prol de manter a igreja cheia, traz homens em pecado para pregar no altar? Não importa, ele dá ibope. Você sabia que nos bastidores do ministério existem muitos pastores que não são dignos de pregar para você ouvir? Só que o povo é leigo, o povo come qualquer coisa. O povo idolatra. O povo ama. E você sabia que muitas vezes os líderes de tais ministérios sabem disso, mas não reprovam por causa do efeito que isso pode proporcionar ao seu ministério? E isso causa uma consequência. Ministérios que perdem o poder. Perdem o poder. Irmãos, nós valorizamos demais algumas coisas que os homens valorizam. É claro que eu não terei igreja cheia. É claro que alguns homens baterão no peito. Esse pastor, ele fala isso porque a igreja dele é pequena. Deixa a igreja dele encher, ver se ele não vai se curvar também adiante de todas essas coisas. Quantas vezes eu já ouvi isso? Meu irmão, eu digo uma coisa para você. Nós não precisamos, vou repetir, nós não precisamos de uma igreja cheia. Nós precisamos de homens que cresçam no conhecimento, que homens que cresçam na graça, que homens que cresçam na sabedoria de Deus, pessoas que saiam daqui convertidas de verdade. Irmãos, a Bíblia fala que poucos entrarão no reino celestial. Não é muitos não, mas aqueles que tiverem realmente o interesse de chegar lá, chegarão, porque ao contrário, muitos vão ficar decepcionados. Vou falar aqui para vocês. Um homossexual me procurou e disse assim para mim assim: eu gosto de ir na igreja, mas não gosto de frequentar os seus cultos, porque não me sinto bem com as pregações que é pregada lá. Mas eu achei uma igreja onde eu me sinto bem. Lá não é falado nada dessas coisas. Lá eu posso adorar, posso louvar, me sinto bem, mas ninguém fala nada, ninguém mexe com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou, que eu escolhi para mim ser. Falei, muito bem, você é um hedonista, você não está disposto a adorar a Deus, você está disposto a adorar o seu próprio prazer. Dificilmente, irmão, se você está na igreja, onde você serve um Deus santo, um Deus aonde você não vai ficar incomodado quando se falar de um assunto que te pega aí, querido.
Dificilmente você vai se sentir bem diante de um Deus todo-poderoso, que não existe pecado nele. Quando você trata um assunto de pecado, e esse pecado às vezes afronta a sua maneira de viver no seu dia a dia, dificilmente você vai se sentir bem. Então a igreja é lugar de ficar incomodado, porque a igreja é lugar de ser confrontado. A igreja é lugar de reconhecer a palavra de Deus. A igreja não é lugar para satisfazer os seus deleites e o seu prazer. A igreja é lugar de falar a realidade que confronta aquilo que você é e que você vive, porque a intenção da palavra é te levar para o céu. Glória a Deus. Só que eu adapto as mensagens aqui para te agradar. Porque eu sei que a mensagem que sair daqui, ela vai fazer você depois me aplaudir e dizer assim: nossa, pastor, que palavra é essa? Que eu vou ser elogiado porque preguei uma palavra que te fez bem. E muitos pastores têm se tornado verdadeiros micos de auditório. Garotos propaganda do Evangelho. Atores da palavra. E você não vê mais verdade. Porque as verdades estão camufladas em mentiras. E a nossa adoração, às vezes, dentro da igreja tem sido, muitas vezes, falsa. Os nossos cursos não são mais interessantes se não nos promoverem prazer ou satisfação. O sentimento de ter recebido o melhor. É engraçado. As pessoas não vêm na igreja para prestar um culto a Deus. Elas vêm na igreja para receber um culto a elas. O homem quer estar bem. Eu quero ir na igreja de domingo e quero ouvir uma palavra que me faça bem. Eu quero ouvir uma palavra que encha o meu vazio. Eu quero sair daqui hoje cheio. Eu não sou obrigado a ir na igreja para ouvir uma palavra que fala mal de mim. Então é muito provável que você está adorando o Deus do prazer e não o Deus que está sobre todas as coisas. Aleluia. A presença e a glória de Deus trarão luz, e essa luz revelará o nosso pecado. É difícil você ficar bem no lugar onde você se sente nu. É mais fácil esconder. O segundo Deus que eu vejo na adoração falsa, que nós adoramos, às vezes, é o Deus das possessões. Aqui mais uma vez eu quero falar. Às vezes chegamos a pensar que esse Deus só está no coração de pessoas que têm muito dinheiro, né? Isso aí é uma riqueza. Mas esse Deus das possessões pode estar também no nosso coração. No coração de pessoas que não têm nada, mas ama as coisas, a ponto de morrerem por elas. Sabe, irmãos, a igreja pegou um nicho nessa área. Sabe por que veio a teoria da prosperidade? Porque encontrou um monte de gente que serve ao Deus das possessões. O nosso olhar está com o mesmo olhar que o mundo tem para as coisas. Quanto mais eu tiver, mais eu estarei bem. Quanto mais eu possuir, mais estarei bem. E o Deus das possessões está no coração de muita gente. Tem pessoa que não troca. Se colocar na balança entre fazer uma coisa e outra, ele não troca, jamais trocará. Porque o que está no seu coração é muito mais forte do que ele servir a Deus. Esse Deus está envolvido no nosso meio constantemente. Sabe? Nós camuflamos a nossa adoração. E é por isso que as igrejas vão crescendo cada vez mais, porque quanto maior a igreja, melhor. Quanto mais membros, mais sucesso. Não é assim que pensam os homens? Templos maravilhosos, construções maravilhosas. Ostentação. Ostentação, livro de ouro. Para mostrar templos de ouro. Para mostrar que eu tenho dinheiro, que eu tenho fama, que eu tenho força, que eu posso.
E o membro que faz parte dessa igreja, você também é poderoso, você também pode. Enquanto o grande desfruta, o pequeno sonha. Enquanto o grande viaja, o pequeno sonha com a viagem. Sabe, queridos? Ei! Será que Deus não está querendo levantar a sua igreja para a verdadeira adoração? Será que a salvação que você recebeu, ela não é suficiente para fazer você buscar a verdadeira adoração? Quantos estão aqui nessa noite? Levante a mão, só para me saber. Se você está aqui de corpo e alma e espírito. Amém? Porque o espírito de alguns já está vagando lá para o outro lado. A alma já foi viajar lá. Tchau, pastor. Quero nem saber o que você está falando. E o terceiro Deus que eu gostaria de citar aqui é o Deus do prestígio. Quem é esse Deus? O verdadeiro adorador é aquele que busca o reino de Deus e não aquele que edifica o seu próprio império. O verdadeiro adorador tem fome do reino de Deus e da sua justiça. Amém? No coração do verdadeiro adorador não haverá espaço para um monumento ao homem ou para uma atitude de justiça própria. Irmãos, o que eu vejo de pessoas lutando para levantar império dele mesmo. E o homem sem querer, ele consegue ter essa coisa porque está dentro, está dentro dele, está arraigado dentro dele. Sabe, de repente, essa igreja aqui fui eu que construí, eu que consegui chegar onde cheguei, a minha pregação foi o que eu fiz, foi a minha mão, e aí vem a ruína do homem. Irmãos, enquanto o ser humano estiver nessa disposição de querer envolver, pode cair no Deus do prestígio, achar que se a música sai perfeita é porque ele toca, é porque ele canta, se a pregação é boa é porque ele pregou, se o irmão se converteu é porque ele converteu, porque não foi a mão de Deus que operou, mas foi sobre a minha mão que operou, foi sobre o meu lenço que operou, foi sobre o meu paletó que operou, foi sobre o que eu fiz que operou. Foi sobre a minha foto que operou. Muitos caem no engodo do Deus do prestígio e achar que é alguma coisa. Por isso que João Batista disse: olha, convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Irmão, se há uma honra, se há uma glória, se há um louvor nisso, essa honra e essa glória pertence a Ele e ao nosso Deus, aleluia. Toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Eu não sou digno de nada, assim como você não é digno de nada. Hoje eu estou de pé, mas eu tenho que tomar cuidado para que não caia, como muitos estão caindo. O que tem de líder, o que tem de pastor aí, sendo envergonhado, caindo pelas calçadas, por causa do prestígio, do Deus do prestígio. De achar que é alguma coisa. Quantos estão aqui no nome de Jesus, irmãos? Quando Gideão foi chamado por Deus, ele exigiu duas coisas de Gideão. Primeira coisa, que ele levantasse um altar para Deus, amém? Adorasse a Deus. E Gideão fez assim. E a segunda coisa que Deus exigiu de Gideão, foi que Gideão quebrasse os altares dos outros deuses. Quantos estão aqui nessa noite? Quantos querem levantar um altar para Deus aqui nessa noite? Amém? Quero ver uma manifestação maior. Quantos querem levantar um altar para Deus aqui nessa noite? Quantos estão atrás de altares de adoração aqui nessa noite? Adoração ao verdadeiro Deus, a verdadeira adoração. Levante mais alto a sua mão, querido, aleluia. Você entrou neste lugar, os efeitos da salvação já estão sobre a sua vida, que é a alegria, aleluia, que é a visão espiritual da coisa, e nessa hora você quer buscar a verdadeira adoração, então Deus exige nessa noite, se você quer ter um chamado de adoração a Ele, quer encontrar a verdadeira adoração, primeiro, tem que levantar um altar a Ele, é isso que nós vamos fazer, e segundo, você vai ter que quebrar todos os outros altares da sua vida. Se tem alguma coisa na sua vida, meu irmão, que impede você de ser um verdadeiro adorador, quebre nessa noite. Se existe um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro na sua vida, quebre nessa noite, destrua ele da sua vida. Se é um Deus que tem tomado conta daquilo que não é para Deus tomar conta, então quebre nessa noite, porque se Deus não for o primeiro, não será nunca o segundo na sua vida.
Não há espaço para dois deuses, não há espaço para dois senhores. A verdadeira adoração promove o nome de Deus, e só Ele é honrado na sua vida, aleluias. Se quisermos ver a glória de Deus nos nossos dias, devemos destruir todos os altares que há em nossos corações, para que haja uma adoração verdadeira e bendita e amável ao Senhor. O Senhor está buscando nessa noite verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade. Aleluia. Eu te convido nessa noite, porque nós temos ainda a ceia. Eu quero dizer que muitos são os efeitos da salvação. Eu quero me basear nesses três. Vamos nos ater aqui na alegria, na mudança de foco e na verdadeira adoração. Se você quer buscar o Senhor de verdade, Deus não aceita outra adoração que não seja Ele. Amém, queridos? Estamos de volta. Eu queria agora fazer uma oração. Eu sei que você recebeu essa palavra. Que Deus possa continuar falando contigo. Aproveito para te convidar aqui. Nós estamos com as portas da igreja abertas para você, para sua família. Se você não congrega em nenhum lugar, se você está cansado já de algumas coisas que você já viu, se você está decepcionado com alguma coisa, você é meu convidado. Venha conferir de perto aqui. Eu te convido para vir conhecer essa igreja, conhecer esse ministério. Tem lugar, tem espaço para você, tem espaço para a sua família. É uma honra poder contar com a sua presença aqui. Vem aqui para a gente te conhecer de perto. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer essa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder entrar na casa desse teu filho e poder transmitir a tua palavra. Que o teu Espírito possa ser o agente condutor, Pai, dessa mensagem, e que esse amigo ouvinte possa receber essa palavra no seu coração e essa palavra fazer guarida em sua própria vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique com Deus. Estaremos sempre juntos nessa mesma programação. Até mais. Nos vemos por aí. Em sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entrega.